Uma música que simplesmente explodiu no Brasil, conquistou milhões de ouvintes, mas que, tecnicamente, não tinha artista nenhum por trás. Como assim? Como é que isso é possível? Bom, é essa história que a gente vai desvendar agora. Pensa só na situação. Uma música que domina as paradas, tá tocando em todo lugar, mas ninguém gravou de verdade. Parece roteiro de ficção científica, né? Mas foi exatamente o que aconteceu. E isso abriu uma verdadeira caixa de Pandora, cheia de questões sobre tecnologia, arte e, claro, sobre a lei. E o mais impressionante de tudo foi a reação das pessoas. Os comentários começaram a pipocar na internet, gente dizendo ficou ótimo, muito melhor que a original. Muita gente não só acreditou que era uma parceria de verdade, como preferiu a versão falsa. Isso só mostra o quão convincente essa tecnologia já se tornou. Para a gente entender como chegamos nesse ponto, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, para o momento exato em que essa música apareceu e causou uma confusão generalizada na internet brasileira. Tudo começou ali no final de 2025. Praticamente do nada, uma faixa chamada A Sina de Ofélia começou a aparecer em todas as redes sociais e pegou todo mundo de surpresa. E o que fez essa música virar um fenômeno foi uma combinação de fatores bem maluca. Primeiro, não era uma música qualquer, era uma versão em pagode de uma música da maior estrela pop do mundo, a Taylor Swift, e supostamente cantada por dois gigantes aqui do Brasil, Luísa Sonza e Dilsinho. O resultado ficou tão bom, tão profissional, que mesmo vindo de um canal anônimo no YouTube, todo mundo achou que era um lançamento oficial. O alcance foi absurdo. A gente está falando de mais de 10 milhões de reproduções, somando todas as plataformas. A música se espalhou como fogo, sabe? Virou meme, trilha sonora de vídeo, virou a cara daquele final de ano. A velocidade com que tudo aconteceu foi impressionante. Em questão de semanas, a música foi de uma curiosidade da internet para um hit de verdade nas paradas. A própria Luísa Sonza entrou na brincadeira, postou um vídeo dublando, o que aumentou ainda mais a confusão. Mas, do mesmo jeito que subiu, desceu. Bem no finalzinho do mês, a gravadora da Taylor Swift agiu e a música sumiu das plataformas. Isso, claro, nos leva à pergunta óbvia. Afinal, como essa música foi feita? A resposta está numa tecnologia que está literalmente remodelando o mundo criativo. É o tal do fantasma na máquina. A peça central aqui é a clonagem de voz. O que é isso? Basicamente, uma inteligência artificial escuta horas e horas de gravações de um artista, aprende cada detalhezinho da voz, o timbre, o jeito de cantar, a entonação, e a partir daí se torna capaz de reproduzir aquela voz cantando qualquer coisa. E o resultado é assustadoramente realista. E o processo para criar uma música assim é surpreendentemente simples. Você basicamente dá um comando, um prompt, tipo, crie uma versão pagode da música X com a voz do artista Y. A IA, que foi treinada com uma montanha de dados, gera tudo, o arranjo, a tradução da letra e aplica a voz clonada. Depois é só ir refinando os comandos até o resultado ficar perfeito. Ok, e é exatamente aqui que a história deixa de ser só uma curiosidade de tecnologia e vira um problemão jurídico. O sucesso todo da música acabou expondo um emaranhado de questões sobre direitos autorais e de imagem que ninguém sabia muito bem como resolver. O primeiro problema legal é com a dona da música original, a Taylor Swift. A Sina de Ofélia é o que a lei chama de obra derivada, ou seja, é uma tradução e um novo arranjo. E a lei de direitos autorais no Brasil é muito clara. Para fazer isso, você precisa ter uma autorização prévia e expressa dos criadores originais. Se não tiver, é violação de copyright. Simples assim. Mas o rolo não para por aí, não. Tem uma segunda violação, dessa vez contra a Luísa Sonza e o Dilsinho. A voz de uma pessoa é protegida por lei como parte da identidade dela. São os chamados direitos de personalidade. Então, usar uma simulação da voz deles, associando o nome deles a um produto que eles não criaram e não autorizaram, é uma apropriação indevida da identidade artística deles. Então, para resumir a confusão, a gente tem diferentes pessoas sendo prejudicadas de jeitos diferentes. De um lado, a Taylor Swift e seus coautores, com os direitos autorais violados. Do outro, Luísa Sonza e Dilsinho, com os direitos de personalidade desrespeitados. E a pessoa que criou a música? Bom, juridicamente ela não tem direito a nada, porque a nossa lei não reconhece uma máquina ou um simples operador de prompt como o autor de uma obra. E isso nos joga numa questão ainda maior, que vai muito além desse caso específico. Se a inteligência artificial é quem cria, de quem é a criação? A verdade é que a lei, como ela existe hoje, simplesmente não foi feita para lidar com isso. No Brasil, a resposta da lei, por enquanto, é bem direta.
O artigo 11 da Lei de Direitos Autorais diz que autor é a pessoa física criadora da obra. Uma inteligência artificial, obviamente, não é uma pessoa física. Logo, o que ela cria, do ponto de vista jurídico, nasce órfão, sem pai nem mãe, sem um dono. E esse é um ponto fundamental. Como o especialista Alessander Coelho explica, a IA não tem um insight criativo. Ela é, na verdade, uma máquina de recombinação. Ela foi alimentada com milhões de músicas, textos e vozes que já existem, muitas delas protegidas por direitos autorais, e o que ela faz é criar novos arranjos a partir desse material todo. E aí vem a pergunta de $1 milhão. Se a música viola a lei, mas a IA não pode ser processada, e o humano que deu o comando pode não ser considerado o autor, em quem cai a responsabilidade? Em quem apertou o botão? Na empresa que desenvolveu a IA? Ou na plataforma como o Spotify que hospedou a música? Pois é, esse caso escancarou um vácuo enorme na legislação. E começam a surgir perguntas para as quais a gente ainda não tem resposta. Quem fica com os royalties? A pessoa que escreveu o comando pode se dizer coautora? Como um artista pode proteger a própria voz de ser usada assim? A responsabilidade final é de quem? São debates que precisam acontecer para ontem, entre artistas, empresas de tecnologia e, claro, os legisladores. Uma coisa é certa, essa tecnologia não vai a lugar nenhum. A sina de Ofélia foi só um gostinho, o começo de uma transformação que promete ser bem profunda e complicada para a indústria da música e da arte em geral. E a prova de que o negócio é sério é que a briga já começou em escala global. As maiores gravadoras do mundo já estão movendo processos judiciais gigantescos contra as principais plataformas de criação de música por IA. A alegação? Violação de direitos autorais em massa no treinamento dos seus modelos de inteligência artificial. É muito importante a gente entender que essa tecnologia é uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo que ela representa uma ameaça séria aos direitos dos artistas e pode desvalorizar o trabalho humano, ela também pode ser uma ferramenta poderosa. Artistas podem usar para experimentar com novos sons e pessoas sem formação musical podem criar suas próprias músicas, o que democratiza o acesso à produção. No fim das contas, a conclusão do especialista Alexandre Coelho resume perfeitamente o momento que a gente está vivendo. A tecnologia é fascinante, é incrível, mas ela não opera num vácuo. A criatividade, principalmente quando se apropria do trabalho de outras pessoas, não pode ser simplesmente terceirizada para uma máquina sem que existam consequências jurídicas. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, talvez a mais importante. Se uma máquina pode compor, escrever e cantar com a voz de qualquer pessoa, qual passa a ser o papel do artista humano? O que sobra que é unicamente nosso, unicamente humano na arte? É uma pergunta que, com certeza, vai definir a próxima era da criatividade.